Sabe quando a gente acha que medir algo é super simples? Pois é, nem sempre. Muitas vezes, o jeito que a gente mede as coisas acaba criando mais confusão do que clareza. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos desvendar essa jornada da medição para sair daquela névoa da ambiguidade e chegar em ações que realmente fazem sentido. Bora lá? Para a gente começar, vou lançar uma pergunta que parece ter uma resposta óbvia, mas não tem. Quem foi o grande campeão das Olimpíadas do Rio em 2016? Pensa aí. A resposta depende totalmente de como a gente decide medir o que é ser campeão. E é aqui que a nossa história começa. Olha só que interessante. Se a gente disser que vencer é levar mais medalhas de ouro, pronto, um país sobe no pódio como o grande campeão. Agora, e se a gente mudar a regra? Se vencer for a soma de todas as medalhas, ouro, prata e bronze, o pódio muda. Outro país assume a liderança. Ou seja, a gente tem dois critérios diferentes e, pasmem, dois vencedores diferentes. Então, a gente chega no ponto principal. Se não existe um combinado, uma regra clara do que e como estamos medindo, o resultado vira uma questão de opinião, né? Fica subjetivo. E aí, como é que a gente sabe se está melhorando de verdade ou só, sei lá, escolhendo o número que fica mais bonito? É por isso que precisamos de um sistema. E a solução para esse caos é justamente essa: ter um sistema, um passo a passo. A gente vai chamar isso aqui de jornada da medição. Pensa nela como um mapa, um roteiro, que tira a gente da confusão e nos leva para um lugar onde a gente entende de verdade o que os dados querem dizer. E essa jornada tem 6 etapas bem definidas. Olha só, primeiro, a gente define o objetivo. Depois, define o que vai medir. Terceiro, cria uma regra clara. Quarto, planeja como coletar os dados. Quinto, coleta os dados. E por fim, o sexto passo, analisa tudo e parte para a ação. A gente vai focar nos conceitos-chave desse caminho. Ok, para começar a construir esse sistema, a gente precisa entender os dois tijolinhos básicos de qualquer medição. A diferença entre uma medida e um indicador. À primeira vista, parece tudo a mesma coisa, mas não é. E entender essa diferença é, sério, fundamental. Então vamos lá. O que é uma medida? Pensa na medida como um dado bruto, um fato isolado sobre uma única coisa. Por exemplo, este parto foi do tipo vaginal. Isso é uma medida. Ou então, este paciente específico esperou 15 dias para conseguir uma consulta. É um dado pontual, um registro único. Já o indicador? O indicador é outra história. Ele pega um monte dessas medidas, junta tudo e nos dá um resumo, uma foto panorâmica. Usando os mesmos exemplos, o indicador seria algo como a porcentagem de partos vaginais que aconteceram neste mês, ou o tempo médio de espera dos pacientes. O indicador transforma um monte de fatos soltos em informação útil. Para não restar dúvida, olha só essa comparação. A altura de uma pessoa, medida. A altura média de um grupo, indicador. Saber se uma pessoa tem filhos, sim ou não, medida. A porcentagem de pessoas com filhos em uma população, indicador. É essa a lógica, a gente sai do individual e vai para o coletivo. Lembra daquela confusão das Olimpíadas que a gente viu no começo? Pois bem, existe uma ferramenta para resolver exatamente esse tipo de ambiguidade. O nome dela é definição operacional. Pensa nela como um manual de regras do nosso jogo de medição. Com ela, todo mundo joga seguindo as mesmas regras. E essa é a grande sacada. A definição operacional não deixa margem para dúvida, sabe? Ela descreve tintim por tintim o que vai ser medido, como vai ser medido e como o resultado vai ser calculado. É o verdadeiro antídoto contra a confusão. Garante que a medição seja confiável e que dê o mesmo resultado, não importa quem esteja medindo. Para essa definição funcionar direitinho, ela precisa ter alguns componentes essenciais. É tipo um checklist. Qual é o nosso objetivo? Que característica a gente está de olho? Que ferramenta vamos usar? Qual é o passo a passo exato para medir? E, claro, o que a gente considera sucesso? Cada resposta que a gente dá para essas perguntas é uma camada de confusão que a gente tira do caminho. Beleza, com as regras do jogo definidas, vamos para a prática. Existem vários tipos de indicadores e a gente escolhe um ou outro dependendo do que a gente quer saber. Hoje, vamos dar uma olhada em dois tipos que são super comuns. O primeiro deles é a famosa porcentagem. A porcentagem é perfeita para responder aquela pergunta quanto do total. É basicamente um indicador de proporção. Sempre que a gente quer saber qual fatia de um todo tem uma certa característica, a gente usa a porcentagem.
A conta é bem simples. Em cima, no numerador, a gente coloca o número de vezes que aquilo que nos interessa aconteceu. Embaixo, no denominador, a gente coloca o total de oportunidades que aquilo tinha para acontecer. E um detalhe importante. Para a porcentagem fazer sentido de verdade, o número de baixo, o denominador, não pode ser muito pequeno. Agora, vamos para o segundo tipo, a taxa. A taxa entra em cena quando um único item da nossa amostra pode ter, digamos, vários defeitos, ou quando o evento que a gente está contando pode acontecer várias vezes para a mesma unidade. É uma contagem de ocorrências por item. Na taxa, o numerador é a contagem total de todos esses eventos. O denominador continua sendo o tamanho da amostra. Um exemplo clássico é o número de quedas de pacientes dividido pelo número de pacientes dia. E um truque comum é multiplicar o resultado por 1.000 ou até 100.000, só para o número ficar mais fácil de ler e comparar. Bom, agora que a gente já entendeu as peças separadas, está na hora de montar o quebra-cabeça. Porque para ter uma visão completa e equilibrada de qualquer situação, a gente precisa combinar vários indicadores. E é isso que a gente chama de família de indicadores. E essa ideia é crucial, porque focar em um único número pode ser muito perigoso, pode enganar a gente. Sabe aquela história de bater a meta a qualquer custo? Pois é. Às vezes, para melhorar um número, a gente acaba estragando outra coisa importante sem nem perceber. A história completa precisa de vários pontos de vista. Quer ver um exemplo perfeito? Pensa numa emergência de hospital. Um indicador de resultado seria o tempo total que um paciente espera para ser atendido. Mas, para entender esse resultado, a gente precisa de indicadores de processo, como o tempo que leva só para fazer a ficha na recepção. E o mais importante, a gente precisa de indicadores de equilíbrio, como a porcentagem de pacientes que cansa de esperar e vai embora. Isso mostra os efeitos colaterais. Essa frase aqui resume tudo, né? Quando a gente mexe em um processo para melhorar um resultado, a gente pode, sem querer, piorar outra parte do sistema. É por isso que os indicadores de equilíbrio são tão importantes. Eles funcionam como um alarme, um sistema de alerta. Eles fazem a gente se perguntar, ok, melhoramos isso aqui, mas será que não estragamos aquilo ali? Eles garantem que a melhoria seja real. E com isso, a gente fecha o ciclo da nossa jornada. A gente começou com uma pergunta cheia de ambiguidade sobre as Olimpíadas e terminou com uma estrutura poderosa, aprendendo a diferenciar medidas de indicadores, usando definições operacionais e montando famílias de indicadores. A gente para de só contar coisas e começa a entender de verdade como tudo funciona. E, claro, a tomar decisões muito melhores. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Pega aí um objetivo importante, pode ser no trabalho, na vida pessoal. Agora, imagina, como seria acompanhar o progresso desse objetivo com uma família de indicadores, medindo não só o resultado final, mas também o processo e os possíveis efeitos colaterais. Que visão diferente, muito mais completa e verdadeira isso traria sobre o progresso real.